pesquisa científica. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a pesquisa científica. Essa aula será dividida em duas partes e na primeira parte falaremos sobre a preparação, o objetivo, o tema e o problema. E na segunda parte, vamos falar sobre as hipóteses e as variáveis. Vamos começar falando sobre a preparação de um trabalho de pesquisa. A preparação para a criação de um artigo ou monografia é muito importante. Essa preparação tem como intuito a produção de um novo conhecimento e não a de suprir, às vezes, uma falta de conhecimento por parte do estudante ou aluno. E é a partir desse ponto que podemos começar a produção de uma monografia ou TCC. O objetivo. Quanto ao objetivo, devemos ter bastante cuidado e ser criteriosos na escolha, pois ele pode consagrar o artigo, bem como condenar toda uma pesquisa. O objetivo deverá ser direcionado para algo que faça sentido na realidade atual. O tema. Sabemos que para dar início a uma pesquisa é necessário a escolha de um tema. Nada pode ser desenvolvido sem que eu tenha escolhido exatamente sobre o que eu vou pesquisar e vou estudar. Apesar das várias dificuldades, o importante é saber que a escolha do tema tem que ter uma ligação com a atuação profissional do pesquisador e, além disso, que tenha alguma coisa a ver com a experiência pessoal. Quando isso acontece, tudo torna-se mais fácil, porque a partir daí, o pesquisador vai ter um conhecimento prévio a respeito do assunto e, com certeza, ele vai ter um pouco mais de motivação e vai saber onde procurar esse tema, em que locais, tais como livros, revistas, seminários e etc. Vamos ver quais as fontes de ideias para a escolha desse tema. Várias são as fontes que nós podemos consultar para decidir qual o tema vamos escolher para a nossa pesquisa. Nós podemos começar com a experiência individual de cada um. Um tema que lhe chame a atenção. O que você gostaria de estudar? Nós podemos encontrar aí uma das fontes. Uma outra fonte poderia ser um material escrito, com o qual nós temos contato. Podemos falar de livros, revistas, jornais. Às vezes, na leitura desse material, nós encontramos alguma coisa que nos chame a atenção e que nós gostaríamos de pesquisar. Uma outra questão é a conversa com os professores, que são especialistas em diferentes áreas. Na conversa com esses professores, podem surgir, eventualmente, questões que podem ter ideias, para que você selecione uma para o tema de pesquisa. Uma outra questão importante é a observação. O pesquisador tem que ter olhos especiais quando ele está para iniciar uma pesquisa, porque só através da observação que ele vai pensar e perceber questões que possam ser importantes para ele colocar no seu estudo. Senso comum. Nós podemos pegar alguma questão acreditada como verdade lá no senso comum, mas que não tem a comprovação científica, e trazer para a nossa pesquisa. E a partir daí, tentar, através de um método científico, comprovar a verdade ou não a respeito dessa questão. Temos também seminários e congressos. Você pode se atentar no que é que se está falando, se tem algum assunto interessante que possa ser estudado. Agora, entra a parte mais importante na escolha de um tema, que é a reflexão. Nada do que falamos até agora terá grande valia
se não fizermos uma reflexão a respeito do que é ou não importante, do que vale a pena ser pesquisado. Um dos predicados para a escolha de um bom tema é a viabilidade. No momento em que nós estamos selecionando um determinado tema, nós temos que pensar mais à frente e ver se vamos chegar a uma resolução para o problema desse tema. Agora, a importância do tema. Dizemos que o tema é importante quando ele traz, de algum modo, alguma contribuição para a sociedade, para evitarmos perda de tempo. Vamos destacar a importância da originalidade de um tema. É importante, quando se escolhe um tema, que se pense nos resultados dessa pesquisa. Elas devem, de alguma forma, ser originais ou causar alguma surpresa. Finalmente, nós temos que falar que o nosso tema tem que ter um foco. Eu não posso ter um tema que seja aberto, pois eu me perderia nessa pesquisa. Nós devemos evitar algumas questões. A primeira delas é evitar de falar sobre muitas coisas. Quando um tema se propõe a debater vários assuntos, é natural que o pesquisador se perca, porque ele não vai saber o que exatamente ele tem que buscar. Devemos evitar falar sobre juízos de valor, porque dentro da ótica de pesquisa científica, nós não julgamos nada. Nós apenas fazemos uma pesquisa e descrevemos de forma objetiva aquilo que nós observamos. Por fim, nós devemos evitar simples suspeitas. Elas não nos trazem nada consistente. Então, nós devemos, a partir daí, abandonar qualquer ideia que venha de simples suspeitas a respeito de determinado fenômeno ou fato. O próximo passo é a formulação do problema. Formular um problema é uma questão difícil, pois requer um preparo por parte do pesquisador, principalmente em trabalhos acadêmicos, em que o aluno normalmente elege um tema para discorrer. Mas um tema não é um problema, e é a partir daí que vamos criar um problema a respeito daquele tema que nós escolhemos para pesquisar. Vamos falar sobre algumas regras para se discutir ou criar um problema. Primeiro, nós dizemos que o problema deve ser formulado como pergunta. Se alguém nos disser que vai falar sobre inteligência artificial, ele não está sendo bem esclarecido, porque é um tema amplo e não há problema nenhum. Contudo, se ele propuser que irá discutir sobre aplicação de técnicas de inteligência artificial em problemas de engenharia em geral, eu tenho a partir desse tema um problema a ser estudado. Uma outra regra é que o problema deve ser claro e preciso. Suponhamos que numa pesquisa o pesquisador decide estudar sobre como funcionam os sites de busca. Neste exemplo, não há clareza. Há tantos algoritmos envolvidos, há tanta programação, que ele pouco estará dizendo. Para que esse problema seja claro e seja preciso, nós precisamos modificar um pouco a sua estrutura. Nós devemos perguntar como funcionam os critérios de relevância de palavras para uma pesquisa ou busca. Entendem a diferença? Nesse momento, o problema passou a ser claro, passou a ser preciso. Eu sei exatamente o que eu quero. Outra regra que é importante é que o problema deve ser empírico. Nós devemos criar um problema para que eu possa realmente observar e descrever da maneira como ele ocorre. Imaginamos que eu tenho um problema questionando se os alunos de uma turma do primeiro período de sistemas para a internet são mais eficientes que os alunos do segundo período. Certamente esse tipo de problema vai me conduzir a um juízo de valor, ou seja, valores morais, que é completamente contrário à ciência. Além de tudo isso,
o problema deve ser suscetível de uma solução. Quando nós elaboramos um problema, nós temos que imaginar como ele será pesquisado, que instrumentos eu vou utilizar para resolver esse problema. Por fim, o problema deve ser delimitado a uma dimensão viável. Vamos imaginar uma pesquisa cuja pergunta seja: o que pensam os nerds? Imaginem agora como é que nós vamos descobrir o que pensam os nerds. Se tem tantas coisas de interesse, nós não sabemos de que tipo de nerds estamos falando, nós não sabemos a idade, a localidade, enfim, uma série de questões que vão deixar a minha pergunta muito ampla. A melhor solução é eliminar ou delimitar, como, por exemplo, o que pensam os nerds de 16 anos a respeito da limitação da banda larga. Neste exemplo prático, já dei o foco mais específico. Delimitei para uma dimensão viável esse meu problema.